Você sabia que existem seres humanos capazes de enxergar debaixo d'água com uma precisão incomum ou de se mover em altitudes onde outros sentem falta de ar? Não é ficção, é adaptação. Em diferentes partes do planeta, há comunidades que desenvolveram adaptações reais para sobreviver. Nômades do mar, com uma reserva fisiológica maior para suportar a falta de oxigênio. Populações de montanha que aproveitam melhor o ar. E grupos humanos capazes de resistir ao frio ou de manter uma saúde cardiovascular excepcional ao longo do tempo. Das profundezas do Sudeste Asiático aos cumes do Himalaia e a Amazônia, vamos percorrer 5 lugares onde o ser humano teve que se adaptar para sobreviver. Bem-vindo à Crona Origem. Se esta viagem aos limites do que significa ser humano desperta sua curiosidade, venha conosco, porque o que você está prestes a ver pode mudar a forma como você entende o seu próprio corpo. Nossa exploração começa em um dos ambientes mais exigentes do planeta. No litoral do Sudeste Asiático, vive uma comunidade que passa mais tempo debaixo d'água do que acima dela. Sua singularidade não está apenas nos pulmões, mas também em um órgão cuja função é chave para sua adaptação ao mergulho. Eles são os Bajau, e sua biologia reflete uma longa relação com a vida no mar. Aqui, o ser humano faz algo para o qual não foi projetado: viver debaixo d'água. Os Bajau, conhecidos como nômades do mar, habitam as águas das Filipinas, Indonésia e Malásia. São um dos casos mais documentados de adaptação do corpo humano a um ambiente que, em condições normais, seria hostil para nossa espécie. Durante gerações, sua vida esteve completamente ligada ao mar. Pescam em mergulho livre, sem equipamento de cilindro, realizando apneias frequentes e alcançando profundidades notáveis pelo tempo necessário para a pesca. Esse estilo de vida não é apenas uma habilidade cultural, produziu mudanças fisiológicas reais e mensuráveis, mas há algo que a ciência já confirmou, e isso muda tudo. Os Bajau têm o baço até 50% maior do que outras populações vizinhas que não mergulham. E não é só por treinamento. Há uma base genética por trás dessa diferença. O baço age como uma reserva de oxigênio. Quando alguém mergulha e prende a respiração, esse órgão se contrai e libera mais glóbulos vermelhos no sangue, ajudando a transportar melhor o oxigênio. Nos Bajau, por ser maior, essa reserva é maior. Isso permite que fiquem mais tempo debaixo d'água. Num ambiente onde um erro, uma má gestão do ar ou um segundo de desorientação podem impedir o retorno à superfície a tempo. Algumas de suas imersões ultrapassam vários minutos sem emergir, descendo normalmente entre 5 e 20 metros de profundidade, o suficiente para a luz começar a desaparecer e a pressão já se fazer sentir no corpo. Tudo sem cilindros, sem assistência, apenas com a respiração. Mas esse processo não é pontual, é automático. O corpo prioriza o oxigênio e o direciona para o cérebro e o coração, mantendo as funções vitais ativas. Não estamos diante de uma simples habilidade aprendida, mas de uma adaptação fisiológica que faz parte de sua vida no mar. Seu modo de vida e sua alimentação estão diretamente conectados. Dependem do que capturam debaixo d'água. Mas essa relação com o mar começa muito antes do que você imagina. Desde idades muito precoces, muitas crianças Bajau mergulham pela primeira vez. Aprendem a aprender a respiração, a se orientar em profundidade e a se mover num ambiente onde o erro não é uma opção. Não é um aprendizado pontual. É um processo contínuo, integrado ao seu dia a dia. Conforme crescem, aprimoram técnicas de pesca em apneia, usando arpões ou métodos manuais, descendo cada vez mais fundo e por mais tempo.
Porque aqui, saber mergulhar não é uma habilidade. É a única forma de sobreviver. Grande parte de sua alimentação vem diretamente dessas imersões. Peixes de recife, polvos, lulas e frutos do mar como ameijoas ou caramujos marinhos, todos ricos em proteínas e nutrientes essenciais. Essa dependência do mar não apenas define o que comem, define seu modo de vida, especialmente nas comunidades mais tradicionais, que ainda vivem em embarcações. O oceano não é um recurso, é seu ambiente natural. Quando a pesca não é suficiente, recorrem ao escambo com comunidades vizinhas, obtendo arroz, mandioca ou frutas tropicais. Sua dieta é rica em proteínas e praticamente não inclui alimentos processados, algo bem diferente do que ocorre em sociedades mais industrializadas. Mas o que realmente importa é como essa alimentação sustenta sua capacidade de permanecer debaixo d'água. O alto consumo de peixe fornece energia e nutrientes essenciais dentro de um modo de vida profundamente ligado ao esforço físico e à imersão frequente. Nada nesse sistema funciona de forma isolada. Alimentação, ambiente e biologia atuam como um único sistema, um equilíbrio onde cada elemento reforça o outro, e onde sobreviver não depende de um único fator, mas de como todos trabalham juntos. No entanto, seu modo de vida não depende apenas de sua biologia, também enfrenta novos desafios. Nas últimas décadas, cerca de 50% dos recifes de coral do mundo desapareceram ou estão gravemente degradados. Menos coral significa menos peixes, menos alimento, o que os obriga a descer mais fundo, a permanecer mais tempo debaixo d'água e a assumir riscos que antes não existiam. A sobrepesca, a degradação dos recifes e as mudanças no ambiente marinho estão reduzindo os recursos dos quais dependem. Em algumas áreas, restrições territoriais limitam seu acesso às zonas de pesca que usaram por gerações. Isso revela uma realidade clara. Mesmo uma das adaptações humanas mais extraordinárias pode ser ameaçada quando o ambiente muda mais rápido do que o corpo consegue se adaptar. E aí reside a verdadeira lição dos Bajau. Não se trata apenas de até onde o ser humano pode se adaptar, mas de quão frágil esse equilíbrio pode se tornar quando o ambiente se transforma. Mas o oceano não é o único lugar onde o corpo humano precisou se transformar para seguir vivo. Se os Bajau dominam as profundezas, nossa próxima parada nos leva ao extremo oposto. Deixamos o azul do oceano para subir acima das nuvens, onde o ar é tão rarefeito que cada tragada é uma conquista. Enquanto qualquer um de nós já estaria sentindo falta de ar aos 4.000 metros, existe um grupo humano cujo corpo aprendeu a viver onde o oxigênio simplesmente é escasso. Você está a mais de 4.000 metros de altitude, respira, mas não é o suficiente. Cada passo pesa. O esforço se multiplica. Aqui, o oxigênio não desaparece, mas se torna escasso. O corpo começa a falhar, cansaço, perda de coordenação, dificuldade de concentração, até o risco de desenvolver patologias graves como edema pulmonar ou cerebral de altitude. Mas para os Sherpas do Himalaia, isso não é uma situação extrema, é o ambiente deles. Vivem há gerações em algumas das regiões habitadas mais altas do planeta, no leste do Nepal, perto do Everest. A presença deles nessas montanhas remonta a vários séculos, e desde então, seus corpos vêm se adaptando progressivamente a um ambiente onde a pressão atmosférica reduz significativamente o oxigênio disponível. Andam por encostas estreitas, a mais de 4.000 metros de altura, onde um passo em falso pode terminar em queda de centenas de metros. Carregam pesos pesados por trilhas instáveis, onde o equilíbrio é tudo. E mesmo assim, mantêm atividade constante,
num ambiente onde o corpo humano sem adaptação começa a falhar em questão de horas. E fazem isso sem mostrar os sinais de fadiga que surgiriam rapidamente em qualquer outro corpo, mas a vantagem deles não está onde você imagina. Diferente de outras populações de altitude, os Sherpas não dependem tanto do aumento de glóbulos vermelhos para lidar com a falta de oxigênio. Numa pessoa não adaptada, o corpo tenta fazer isso, mas tem um custo. O sangue fica mais denso e o coração trabalha mais. Os Sherpas não seguem esse caminho. Seu corpo é capaz de manter a produção de energia de forma mais eficiente, com menor disponibilidade de oxigênio. E isso se nota no movimento. Enquanto outros param, sem fôlego e com o corpo no limite, eles mantêm o ritmo, não porque têm mais, mas porque usam melhor o que têm. Durante o esforço, seu organismo mantém um fluxo mais estável para os músculos, evitando que o desempenho caia bruscamente. Parte dessa vantagem tem base genética. Diferentes estudos relacionaram variantes associadas a populações de altitude com uma melhor resposta do organismo à baixa disponibilidade de oxigênio. Não é força, não é resistência, é eficiência. Suas rotas de deslocamento, seu jeito de andar e a distribuição do esforço são otimizados para conservar energia. Em vez de movimentos bruscos ou acelerados, mantém um ritmo constante que reduz o consumo de oxigênio e permite sustentar a atividade por mais tempo. Até a forma como carregam pesos segue essa lógica. Usam sistemas tradicionais como a faixa frontal, conhecida como Namlu, que distribui o peso pelo corpo de maneira mais eficiente, reduzindo o impacto sobre a musculatura e permitindo deslocamentos prolongados em terrenos exigentes. Nessas regiões, onde a altitude limita a agricultura, a dieta dos Sherpas não é por acaso. É o resultado de gerações de adaptação a um ambiente exigente. O Dal Bhat, arroz com lentilhas, é a base da alimentação diária. Essa combinação fornece carboidratos complexos e proteínas vegetais, oferecendo uma fonte de energia sustentada que o corpo pode usar de forma eficiente em condições de baixo oxigênio, porque na altitude, até a forma como o corpo obtém energia faz diferença. Somam-se a isso os produtos derivados do iaque, animal fundamental para a vida nessas regiões. Dele obtém leite, manteiga, queijo e, em menor escala, carne. Os Sherpas demonstram algo essencial. Nos ambientes mais extremos, sobreviver não depende de ter mais, mas de usar melhor o que já se tem. E aí reside uma das chaves da adaptação humana. Não na força, nem na resistência, mas na eficiência. Mas se os Sherpas conquistaram o limite do ar, nossa próxima comunidade habita uma fronteira ainda mais silenciosa: o limite da temperatura. Nas estepes brancas de Ladakh, sobreviver não depende de quanto você consegue se mover, mas de quão bem você consegue conservar seu próprio fogo interior. Eles são os Changpa. Diante de nós se estende um dos planaltos habitados mais altos do planeta. Ladakh, norte da Índia, fronteira com o Tibete. Mais de 4.000 metros de altitude com ventos constantes e temperaturas que no inverno podem cair abaixo dos menos 35 graus. Para entender o que isso significa, água exposta congela em minutos. Um ser humano sem proteção adequada perderia a capacidade de se manter ativo em muito pouco tempo. Os Changpa vivem aqui há séculos. Não são expedicionários, são nômades. E esta paisagem, que para muitos seria difícil de habitar, é simplesmente o lar deles. Aqui não há aquecimento, não há abrigos preparados, não há barreira entre o corpo e o frio. O corpo tem que gerenciar isso sozinho, e é isso que faz a diferença. Como então um corpo humano sobrevive nessas condições?
A resposta não está num único fator, mas num sistema onde tudo está conectado. O primeiro problema do frio extremo é físico e urgente. Chama-se hipotermia. O corpo perde calor mais rápido do que consegue compensar. Quando isso acontece, os órgãos começam a falhar. Primeiro as extremidades, depois o sistema cardiovascular e, finalmente, o cérebro. O primeiro mecanismo do corpo é o tremor, uma contração muscular involuntária que gera calor rapidamente. Mas os Changpa ativam algo mais sofisticado. A exposição contínua ao frio desde idades precoces, junto com estratégias culturais muito eficazes, permite que eles gerenciem melhor a circulação e a conservação de calor em condições extremas. Em frio extremo, combinam respostas fisiológicas normais com uma grande tolerância adquirida ao ambiente e com estratégias cotidianas que lhes permitem permanecer ativos por mais tempo. Isso permite que continuem trabalhando quando qualquer outra pessoa já teria perdido a sensibilidade nos dedos. Em comunidades expostas ao frio extremo, pesquisadores descrevem um mecanismo chamado vasodilatação cíclica ao frio. O corpo abre e fecha os vasos das extremidades em ciclos curtos, evitando tanto o congelamento quanto o superaquecimento do núcleo. Não é uma habilidade sobre-humana. É o resultado de anos de exposição gradual desde a infância. Neste ambiente, comida não é prazer, é sobrevivência calculada. Nessas temperaturas, o corpo queima calorias num ritmo muito superior ao normal, apenas para manter os 37 graus internos. Nessas condições extremas, a agricultura é muito limitada. Então, eles dependem principalmente de seus animais e do aproveitamento dos recursos disponíveis. Deles obtêm leite, manteiga, queijo e carne, uma dieta rica em gordura. E isso é fundamental. A gordura é o combustível mais eficiente que o corpo tem. Fornece mais que o dobro da energia dos carboidratos, algo essencial num ambiente onde o consumo energético não para. É por isso que o chá com manteiga de iaque que consomem diariamente não é uma tradição. É uma maneira direta de fornecer energia, hidratação e calor num único gesto. Também consomem tizampa, farinha torrada de cevada de digestão lenta, que fornece energia sustentada. Exatamente o que um corpo que não pode parar precisa. Suas tendas, chamadas rebo, são tecidas com pelo de iaque, uma fibra naturalmente oca por dentro que retém o ar quente como se fosse um isolante técnico. Mas o design importa tanto quanto o material. O espaço interno é deliberadamente reduzido, não por escassez, por estratégia. Um espaço pequeno aquece mais rápido com a temperatura corporal dos ocupantes e a mantém por mais tempo. Cada pessoa dentro daquela tenda é uma fonte de calor para as outras. O grupo, literalmente, se aquece mutuamente. Além disso, dormem em camadas de roupas e cobertores de lã, reduzindo ao mínimo a pele exposta ao ar. Porque no frio extremo noturno, cada centímetro de pele descoberta é uma via de escape do calor que o corpo levou horas para gerar. A lã de cabra pashmina não é apenas um produto de luxo para o mercado ocidental. Para os Changpa, é tecnologia de sobrevivência. Suas fibras são extraordinariamente finas, entre 12 e 16 microns de espessura, menos da metade da lã comum. Isso as torna incrivelmente densas e isolantes, sem adicionar peso excessivo. Vestem-se em camadas. A mais interna retém o calor corporal. A intermediária o acumula. A externa bloqueia o vento. Um sistema de camadas que engenheiros têxteis modernos levaram décadas para entender. E que os Changpa vêm aperfeiçoando por séculos por necessidade. Deslocam-se constantemente seguindo as pastagens, em migrações sazonais que podem ultrapassar 100 quilômetros. Caminham por horas em temperaturas abaixo de zero. E há uma razão clara.
Mover-se ajuda a manter a temperatura corporal. Se pararem, o organismo depende apenas de sua energia interna, a menos 35 graus. Isso não é suficiente. Por isso, aqui parar tempo demais não é descansar. É um risco, porque o movimento não é apenas deslocamento, é uma forma de manter o corpo funcionando. Durante muito tempo, essas comunidades foram vistas como formas de vida do passado. Mas, ao estudá-las, a ciência descobriu algo diferente. Seus corpos não apenas resistem ao frio, também mostram até onde o ser humano pode se adaptar para conviver com ele. O que aprendemos com os Shangpa não é apenas antropologia, é uma amostra de até onde o ser humano pode se adaptar quando o ambiente exige. Se você se interessa em entender até onde o corpo humano pode se adaptar, inscreva-se. Porque o que vem agora não é sobre resistir mais, mas sobre perceber o mundo de outra forma. Durante toda a sua vida, disseram que o ser humano não pode ver debaixo d'água, que o olho humano não foi projetado para isso, que é biologia básica. Mas há uma comunidade que abre os olhos debaixo d'água e consegue focar melhor onde você só veria manchas, sem truques, sem lentes. Voltamos ao Sudeste Asiático, ao Mar de Andamão. Lá nos aguardam os Moken, e o que eles fazem desafia tudo o que você pensava saber sobre o olho humano. Mar de Andamão, adaptação sensorial. O som muda assim que você mergulha. Tudo fica mais denso, mais silencioso. Apenas o eco da água se movendo ao seu redor. Você abre os olhos e não vê nada com clareza. Tudo é borrado, difuso, instável. Mas para eles, não. Debaixo da superfície, os Moken focam, distinguem formas, detectam movimento, encontram alimento onde você só veria manchas. No Mar de Andamão, entre a Tailândia e Mianmar, esta comunidade, conhecida como os nômades do mar, vive num ambiente onde ver debaixo d'água faz a diferença. Desde pequenos, passam horas submersos, coletando alimento em apneia. E aí aparece o problema. Debaixo d'água, o olho humano para de focar corretamente. No ar, vemos com nitidez porque existe uma diferença entre o ar e a superfície do olho. Mas debaixo d'água, essa diferença desaparece e tudo fica borrado. Isso é o normal. Mas nos Moken acontece algo diferente. Pesquisadores que estudaram esta comunidade, como a equipe da Universidade de Lund, observaram que suas crianças conseguem treinar a visão debaixo d'água, contraem mais a pupila, reduzindo a luz que entra e melhorando a nitidez. E ao mesmo tempo ajustam o cristalino para focar melhor naquele ambiente. Não é uma mutação exclusiva, é uma capacidade que pode ser desenvolvida. E há algo ainda mais revelador. Em estudos controlados, crianças europeias treinadas por semanas também conseguiram melhorar sua visão debaixo d'água, não no nível dos Moken, mas o suficiente para demonstrar uma ideia-chave. O olho humano pode se adaptar. A diferença está no tempo. Em alguns casos, semanas. Nos Moken, anos, até transformar o que para outros é impossível em parte da vida cotidiana. A alimentação também nasce do mar. Grande parte do que consomem vem diretamente da água e da coleta em apneia. Tradicionalmente, dependem sobretudo da pesca, da coleta marinha e de trocas com comunidades vizinhas, mais do que da agricultura ou pecuária. Dependem do que o oceano lhes dá a cada dia. Mergulham em apneia, sem cilindros, sem redes complexas, apenas com seu corpo e ferramentas simples como lanças ou arpões. Mergulham entre recifes, revistam frestas nas rochas e capturam o que encontram: peixes, polvos, lulas, ouriços do mar e frutos do mar que arrancam diretamente do fundo. Às vezes, permanecem vários minutos debaixo d'água, movendo-se com precisão e sem fazer barulho, o suficiente para não espantar a presa.
e quando voltam à superfície, a captura já está feita. Depois, o preparo é igualmente direto. Muitos desses alimentos são consumidos no mesmo dia, assados no fogo ou cozidos, sem preparações complexas ou conservação prolongada, porque aqui não há despensas, apenas o que se consegue e se consome. É uma alimentação baseada em produto fresco, rica em proteínas e gorduras como os ômega 3, presentes no peixe, que ajudam o corpo a manter a energia num ambiente exigente. Pontualmente, também incorporam alguns recursos da terra firme ou trocam produtos com comunidades vizinhas. Mas isso não muda o essencial. A base da alimentação continua sendo o mar. É o que marca seu dia a dia e o que sustenta seu modo de vida. Uma alimentação simples, ajustada ao que precisam, que lhes permite manter-se ativos sem depender de excessos. Mas seu modo de vida não depende apenas da habilidade de ver debaixo d'água, mas também de que o mar continue acessível, abundante e previsível. E aí aparece o verdadeiro problema. Por gerações, os Moken viveram de uma relação direta com o ambiente marinho. Precisam de águas rasas, recifes saudáveis, zonas costeiras ricas em frutos do mar e liberdade para se mover entre ilhas. Mas esse equilíbrio vem se rompendo. Em muitas áreas do Mar de Andamão, o turismo, a expansão costeira e novas regulamentações transformaram espaços que antes faziam parte de seu percurso habitual. Lugares onde coletavam alimento, pescavam ou erguiam abrigos temporários, hoje estão mais controlados, mais explorados, ou simplesmente já não são os mesmos. A isso se soma a deterioração do ecossistema marinho. Quando os recifes se degradam, diminuem os peixes, moluscos e muitas das espécies que fazem parte de sua alimentação diária, porque sua capacidade de ver debaixo d'água não é uma curiosidade isolada. Faz sentido dentro de um sistema completo, um mar vivo, uma infância mergulhada nele e um modo de vida construído em torno dessa relação. Se esse ambiente mudar, a adaptação continua existindo, mas deixa de ter o mesmo lugar. Os Moken marcam uma mudança. Aqui já não se trata de resistir mais, mas de perceber o mundo de outra forma. Lembram-nos de que nossos sentidos não são fixos, que podem se adaptar quando o ambiente exige, e que às vezes a maior transformação não ocorre no corpo, mas na forma como percebemos a realidade. Viajamos às profundezas do mar, aos cumes do Himalaia e aos planaltos mais gelados da Terra. Mas nossa quinta e última parada nos leva ao coração da Amazônia boliviana para descobrir uma das descobertas mais inquietantes de toda a jornada. Aqui, o desafio não é sobreviver a um ambiente hostil, mas nos revelar uma verdade que nos afeta a todos. Até que ponto nosso estilo de vida moderno está afastando o corpo humano das condições para as quais ele evoluiu? Esta resposta está mais perto do que você imagina, diante de nós. O coração da Amazônia boliviana. Aqui vivem os Tessimané, uma das populações mais estudadas do mundo em saúde cardiovascular e também uma das que está mudando o que achávamos que sabíamos sobre o envelhecimento humano. Diferente dos casos anteriores, onde a adaptação está ligada a condições extremas, como falta de oxigênio, frio ou ambiente aquático, aqui o foco se desloca para um fenômeno igualmente relevante, mas menos visível: a forma como o ambiente e o estilo de vida podem influenciar diretamente a deterioração do corpo com o passar do tempo. Pesquisas lideradas por equipes internacionais, incluindo colaborações com a Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e publicadas em revistas como The Lancet, descobriram que os Tessimané apresentam os níveis mais baixos já registrados de doença arterial coronariana em qualquer população estudada até hoje.
O elemento central dessa descoberta é que não se trata de uma vantagem genética isolada, mas de um conjunto de fatores ambientais e comportamentais que, em combinação, produzem um efeito protetor extraordinário. Por décadas, a medicina ocidental assumiu algo como verdade absoluta. Envelhecer significa se deteriorar, que as artérias vão endurecendo, que o coração vai se debilitando, que as doenças crônicas são o preço inevitável do tempo. Os Tsimane não receberam essa mensagem, e sua biologia prova isso. Numa região densa, úmida e remota, onde o acesso a qualquer cidade pode levar dias, não há supermercados, não há processados, não há escritórios, carros, nem cadeiras de escritório. Sua vida cotidiana envolve andar longas distâncias, caçar, pescar, coletar e trabalhar a terra, do amanhecer ao anoitecer, não como exercício, como sobrevivência, e isso muda tudo. Mas, antes de entrar em sua biologia, é preciso entender o que comem, porque nos Tsimane, alimentação e movimento não são duas coisas separadas, são o mesmo sistema. Sua dieta se baseia no que o ambiente oferece: arroz, milho, mandioca, banana, frutas e tubérculos silvestres, peixe de rio e carne de caça, macacos, pequenos roedores, aves locais, consumidos frescos, em quantidades ajustadas ao disponível, sem conservantes, sem ultraprocessados, sem açúcar adicionado. O que isso produz no corpo é muito concreto: energia que se libera aos poucos durante horas, proteínas magras com ácidos graxos essenciais, fibra em quantidades que qualquer nutricionista ocidental nunca veria numa consulta normal, e micronutrientes, ferro, zinco, vitaminas que vêm diretamente do alimento fresco, não de um suplemento. O mais significativo não é nenhum alimento em particular. É o alinhamento perfeito entre o que comem e a energia que gastam a cada dia. Seu corpo não acumula o que não precisa, porque nunca recebe mais do que pode usar. O resultado em sua biologia foi o que deixou os pesquisadores sem palavras: níveis de colesterol, LDL extremamente baixos, pressão arterial reduzida mesmo em idosos, incidência mínima de obesidade e uma incidência extraordinariamente baixa de diabetes tipo 2. Mas o dado que realmente mudou a conversa científica foi outro. Os pesquisadores usaram tomografias para medir o acúmulo de cálcio nas artérias coronárias. Esse cálcio é o indicador mais confiável que existe de risco cardiovascular. Em populações urbanas da Europa e Estados Unidos, esse acúmulo começa a aparecer aos 40 anos e cresce de forma constante com a idade. Nos Tsimane, quase não existe, nem em pessoas de 60 anos, nem em pessoas de 70, nem em pessoas de 80. Suas artérias, aos 80 anos, têm um estado comparável ao de um adulto urbano de 50. Quando esse estudo foi publicado no The Lancet, uma das revistas médicas mais prestigiadas do mundo, a comunidade científica teve que repensar uma pergunta que acreditava ter respondido: a deterioração cardiovascular é consequência do tempo ou do modo de vida? E aqui está a reviravolta que faz dos Tsimane o caso mais inquietante de toda esta jornada. Os Changpa resistiam a um ambiente hostil. Os Bajau modificaram sua fisiologia para sobreviver debaixo d'água. Outras comunidades desenvolveram mecanismos de emergência para condições extremas. Os Tsimane não estão resistindo a nada. Seu caso não gira em torno de uma hostilidade extrema como nas comunidades anteriores, mas sim de uma relação especialmente estreita entre biologia, movimento e ambiente. Uma relação mais alinhada com o que o corpo humano precisou ao longo de sua evolução: movimento constante, alimento real e ausência dos estímulos artificiais que o mundo moderno introduziu em apenas 2 séculos. Sua fisiologia parece funcionar num ambiente muito mais alinhado com as condições nas quais o corpo humano evoluiu. E é isso que torna sua história desconfortável.
porque não nos fala de adaptação no limite. Fala-nos de desajuste, o nosso. A medicina moderna chama isso de mismatch ou desajuste evolutivo. A ideia de que muitas doenças crônicas que consideramos inevitáveis, hipertensão, arteriosclerose, diabetes tipo 2, não são o preço do tempo. São o preço de viver num ambiente para o qual nossa biologia não foi projetada. Sedentarismo, alimentos ultraprocessados, estresse crônico, ciclos de sono quebrados por luz artificial. Nada disso existia quando nosso organismo foi moldado. E o corpo, que é extraordinariamente adaptável no curto prazo, acumula esse desajuste por décadas, até que ele aparece como doença. Os Tzimané mostram com muita força que esse processo não depende apenas da passagem do tempo, mas também do ambiente e do modo de vida. E aqui está a conclusão que muda tudo. Ao longo desta jornada, vimos corpos que resistem ao frio extremo, que enxergam debaixo d'água, que sobrevivem onde outros não conseguem. Adaptações extraordinárias forjadas por ambientes extraordinários. Mas os Tzimané nos deixam uma lição diferente, mais silenciosa e mais difícil de ignorar. Não desenvolveram uma habilidade especial. Não resistiram a nada extremo. Simplesmente mantiveram por mais tempo um modo de vida mais próximo daquele em que o corpo humano evoluiu. E isso muda tudo, porque a pergunta já não é o que eles têm que nós não temos, é o que nós temos, que eles nunca precisaram. O corpo humano não está quebrado, está desajustado, e a diferença é a forma como vivemos. Esses 5 casos de adaptação humana nos deixam uma lição que costumamos esquecer entre as paredes da nossa vida moderna. Sobreviver nunca dependeu apenas do que construímos, mas da capacidade do corpo humano de se adaptar ao que o ambiente exige. Através dos Bajau, Sherpas, Changpa, Moken e Tzimané, lembramos que o corpo humano não é uma estrutura rígida. É um sistema vivo e dinâmico, capaz de se ajustar, em interação com o ambiente e com formas concretas de vida, para continuar funcionando mesmo em condições extremamente exigentes. Mas o mais importante não está apenas no que eles resistem, está no que eles revelam sobre nós, na relação entre nossa biologia e o ambiente, uma relação que vem se enfraquecendo geração após geração, porque cada adaptação que vimos hoje não é uma curiosidade, é uma resposta à pressão, ao frio, à altitude, à escassez. É o corpo aprendendo a resolver o que o mundo lhe exige. E isso nos coloca diante de uma pergunta desconfortável. O que nós deixamos de ser? Quanto da nossa própria biologia permanece latente, num mundo que já não nos obriga a usá-la? Antes de ir, pare um momento e pense nisto. Se amanhã o seu ambiente o obrigasse a mudar, qual dessas capacidades você acredita que seu corpo tentaria recuperar? Lemos você nos comentários. Muitas das melhores reflexões desta comunidade começam exatamente aí. Este documentário termina aqui, mas a jornada pela nossa natureza continua. Ainda existem lugares onde o ser humano não tenta dominar a natureza, mas aprender a fazer parte dela. Inscreva-se na Crona Origem, se quiser continuar explorando conosco esses limites da condição humana. Nos encontraremos no próximo destino, onde o ser humano deixa de ser um mero observador, para voltar a ser parte da natureza.